Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o troca-troca de empregos, quer dizer, aquela famosa instabilidade nos empregos, aquele tempo de permanência rapidinho, quer dizer, que peso que isso tem nos processos seletivos e na carreira do profissional. Então vamos lá, o que nós temos para hoje, Paty? Então vamos lá, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Existe um tempo de permanência no qual as empresas consideram competitivo? Na verdade, assim, vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui, tá? O que a gente observa, o que a gente percebe, é que, na verdade, as empresas dão sim importância ou dão mais valor ao tempo de permanência, tá? Muitas vezes até sem ter analisado tudo que foi construído naquele período. Porque sim, a primeira conclusão possível é que ninguém vai ficar tanto tempo numa empresa se não estiver realmente sendo produtivo, competitivo ou que esteja de fato agregando valor. Então essa sim, ela ainda é uma primeira análise que é feita. Então, assim, não posso dizer que exista um tempo mínimo considerado bom ou razoável, porque cada empresa vai ter a sua métrica de avaliação, é claro. Mas eu te digo assim, que hoje as empresas já estão olhando com bons olhos quem permaneceu 2 a 3 anos nas empresas anteriores, tá? Menos que isso, é complicado? Sim, é complicado. Te confesso que realmente assim é bem complicado, tá? Mas então, Tereza, se eu tenho um profissional que ficou 3 meses em uma empresa, 6 meses em outra empresa, 8 meses em outra empresa, como que ele faz? Na verdade, aí, o que acontece? A gente precisa analisar essa passagem dele pela empresa, porque pode ser que em uma empresa ele tenha tido uma redução de quadro no segmento que aquela empresa atuava e realmente, quer dizer que nenhum dos motivos de saída tenha sido por vontade dele, quer dizer, tenha tido um contexto, uma força maior, enfim, crise no setor, redução de pedidos, enfim, coisas que podem acontecer que motivam uma demissão, seja de um funcionário, de 2, de 10, ou às vezes demissões em massa, que são comuns afinal, né? Então o que a gente precisa fazer? Quer dizer, como é que a gente pelo menos faz aqui na agência, tá? A gente procura ouvir e entender os motivos de saída dessas pessoas das empresas. Porque eu sempre digo, quando eu treino aqui as minhas colegas, enfim, pessoal que entra para trabalhar com a gente, que no momento que a gente definiu que aquele candidato nos interessa, que ele é forte naquele processo, que ele tem potencial para preencher a vaga e fazer um bom trabalho no nosso cliente, a gente vai sim agir em defesa dele. A gente vai procurar mostrar para o nosso cliente, né, a empresa que está contratando, afinal, os motivos que levaram ele a tomar a decisão A, B ou C e que são legítimos e que fazem sentido num contexto, tá? Então isso é muito importante. A gente aqui procura agir dessa forma, porque o nosso trabalho, assim, o que é? O nosso trabalho é juntar duas partes interessadas uma na outra. Então a gente precisa atender o nosso cliente, empresa contratante, com qualidade. E a gente também precisa valorizar o profissional que tem, né, qualidades e que o papel não vai trazer informação de uma forma coerente o suficiente para que seja apresentado para a empresa. Então isso também é muito parte do nosso trabalho, tá? Mas se a gente for pensar hoje como é que são vistos os currículos com pouco tempo de permanência e currículos com mais tempo de permanência, numa primeira análise, sem a gente falar sobre competência, sobre o que a pessoa construiu, mesmo que a pessoa em 3 meses entregou mais valor para a empresa do que aquela que ficou 3 anos, essa é uma leitura posterior, tá? Não é algo que eu possa dizer assim, tá certo, tá errado, é um fato. São coisas que a gente observa, que a gente ouve o tempo todo, tá? Então, assim, por isso que aí que entra o nosso trabalho, né? De muitas vezes conseguir atribuir, perceber e transformar esse valor que essa pessoa traz, mesmo que em pouco tempo, para um contexto que faça sentido para ele num próximo emprego, numa próxima oportunidade. Então, Tereza, como o candidato deve se posicionar diante dessa situação? Assim, Paty, o que eu acredito, na verdade, é mais uma opinião pessoal até do que um grande estudo científico, tá? Mas o que a gente percebe? Que quando a pessoa ela vem querendo alguma coisa, quando aquilo realmente faz parte do desejo dela, bom, eu sou a primeira a lutar por essa pessoa, tá? Posso te dizer de todas as formas que sou a primeira a fazer isso. Porque, assim, se tu sabe pra onde tu quer ir, eu acho que
o que passou pode ser relativizado, tá? Posso dar um exemplo, por exemplo, do meu começo de carreira, tá? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinha 18 anos, enfim, estava totalmente perdida e acabava sendo encaminhada por para vagas que não tinham sentido, porque me perguntavam o que tu quer e eu dizia qualquer coisa, mas não era qualquer coisa que eu queria, ou na verdade foi necessário passar por aqueles qualquer coisa para chegar onde eu realmente queria, né? Até o dia que eu cheguei numa empresa, que era uma agência de empregos, e eu falei, eu quero trabalhar aqui, tá? Não importa quanto tempo demore, eu vou ficar esperando por você, e eu quero trabalhar aqui, né? A menina que me atendeu até meio se assustou, disse, bom, vamos ver o que essa louca tá pedindo, né? E deu certo, eu consegui trabalhar naquela empresa, trabalhei ali por 3 anos, na verdade saí, voltei, mas deu 3 anos que eu trabalhei lá, e foi a minha base, foi a minha escola, foi onde eu aprendi tudo que eu sei, que hoje eu ensino para as pessoas que trabalham comigo. Então isso aconteceu comigo, por isso que eu confio tanto nessa coisa do desejo, nessa coisa do querer. E o que eu queria na época? Uma oportunidade de auxiliar, não era assim, eu quero ser, né, a dona dessa empresa, eu quero ser um investidor internacional. Não, né, era algo simples o que eu queria. Então por isso que eu digo assim, dá pra gente querer coisas simples, não tem, cara, é o nosso dia a dia, é o que a gente estuda, é o que a gente aprende, é o que a gente quer fazer para colocar as nossas habilidades à prova. Então eu acho que o que de fato vai fazer diferença e é capaz até de daqui a pouco apagar um passado de empresa onde eu passei pouco tempo, é justamente o fato de eu querer muito alguma coisa. Só que esse querer muito ele não pode ser assim, da garganta pra fora. Ele tem que ser um querer muito que eu quero mesmo, que aquilo faz sentido pra mim. E eu tinha certeza que aquilo de uma forma ou de outra ia acontecer. Eu estava disposta a pagar o preço que fosse possível, tá? Então isso que é importante também, a pessoa ela ter noção, né, de que eu posso estar trabalhando hoje, cara, eu posso estar fazendo, sei lá, trabalhando numa empresa pequenininha, fazendo a atividade mais simples do mundo. Mas o meu sonho é ser médica. Cara, tem um caminho para chegar até lá. Se tu quiser mesmo, do fundo do coração, tu vai conseguir. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Cara, vai conseguir, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, em todos os vídeos vocês vão ver que a gente vai dar rodeio, falar de tema, mas a conclusão ela vai ser sempre a mesma. É você trabalhar por si mesmo, é você trabalhar no seu desejo, na sua vontade, na sua competência, naquilo que você quer fazer, né? Então esse aqui não vai ser diferente, a gente vai falar exatamente a mesma coisa. Então isso que é importante você não entender que muitas vezes se você tá ficando pouco tempo nas empresas, o que isso significa? Que peso que isso tem pra você? Não tô falando agora do mercado, o recrutador vai te avaliar, é porque eu não vou conseguir emprego, sim ou não. Não, eu tô falando o que isso tem pra te mostrar, né? Quer dizer, que você tá no caminho certo, será? Então isso tem que trazer uma mensagem, se você consegue usar isso como uma mensagem, aprendizado, e entrar no caminho certo, cara, beleza, perfeito. Pode ficar 10 dias em cada empresa, mas tira essa lição, mas observa, presta atenção no que tá te acontecendo, certo? Então tá certo, Tereza. Mais importante do que o tempo de permanência em uma empresa é a gente entender onde estamos e onde queremos chegar. Autoconhecimento também ajuda muito nessa questão. Exatamente, eu acho que é por aí. Eu acho que é importante as pessoas, claro, terem essa noção, né, de que quanto tempo eu fico numa empresa, quer dizer, fazer esse balanço, qual é a entrega que eu consigo fazer pelo tempo que eu tô permanecendo ali, né? Então, acho que isso também é uma coisa que é importante a pessoa ter esse planejamento pessoal. Que entrega eu quero fazer? O que eu quero aprender? O que eu quero extrair dessa empresa? Mas o que eu quero entregar também, né? Então, acho que isso é importante. E isso que tu falou, fundamental, é autoconhecimento, é buscar o seu próprio desenvolvimento e ter essas metas claras, onde é que eu quero chegar, né? E usar realmente a sua carreira como um caminho, como um processo para o seu autodesenvolvimento. Eu acho que o recado de hoje é esse. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, já deixa um like. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que a gente vai ficar muito feliz com isso, tá bem? Muito obrigada também, Paty. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau.